Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou feliz porque estamos tendo a oportunidade, nesta contagem regressiva, de estar na casa de Deus. Eu sei que existem muitas pessoas que estão em qualquer outro lugar, mas você já saiu ganhando no ano de 2024. 1000 vezes. Porque a Bíblia diz que vale mais um dia na porta da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Você já saiu na frente. Amém? Você pode dizer assim: eu estou na Shalom. Você está numa igreja, irmão. E se Jesus decidir arrebatar a igreja hoje, o seu nome vai estar no livro da vida. Porque, a propósito, o plano passa pela igreja. Você precisa de estar numa igreja para partilhar do arrebatamento. Então, diga para o seu irmão lindo que está do seu lado aí, diga Shalom, Shalom. Que a paz de Cristo Jesus repouse no seu coração. Diga feliz e alegre, fica tranquilo. Que a contagem vai vir e Deus vai cuidar de tudo. Amém? Eu quero louvar a Deus nestas minhas primeiras palavras, por Deus ter me concedido graça, por Deus me ter concedido saúde. Eu queria que você me desse só um pouquinho da sua atenção, porque isso vai ser decisivo na sua vida, os próximos minutos. Obrigado, Deus abençoe. A minha gratidão e honra a Deus é porque Deus nos escolheu para fazer parte do teu reino. Somos privilegiados. O Salmo 115 diz, não a nós, mas a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui por causa de Jesus. Amém? E tudo se completa nele, por causa dele e por ele. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente deste ministério, pastor Carlos Alencar, pastora Eliana e toda a sua casa, sua família. A minha oração é que Deus possa continuar fazendo coisas grandes através da vida do Senhor e da sua família. Quero agradecer as palavras que foram ditas e dizer a Deus como testemunha que nós estamos servindo ao Senhor para que o nome dele seja glorificado. Também se estende a minha gratidão a Deus pela vida do Ministério Shalom aqui em Filadélfia, que tem sido um canal de bênção para as vidas. O fruto que nós estamos colhendo nesse dia 31 de 2023 é o resultado da parceria que todos vocês estiveram aqui, colocando o seu amor, como o pastor Carlos ministrou, entendendo o que é reconciliação. Porque a Bíblia diz que se você não ajunta, você espalha. E isso aqui é fruto do ajuntamento de uma igreja séria, comprometida com o reino de Deus. Não uma igreja que não tenha problemas, desafios, lutas, todavia, uma igreja mais do que vencedora, porque quem responde por esta igreja ressuscitou dentre os mortos e nós podemos aplaudir ele para a glória do nome de Jesus. A minha gratidão a Deus é pela vida dos pastores que no ano de 2023 perseveraram em auxiliar o rebanho nesta grande construção. Louvar a Deus pela vida do pastor Rodolfo, pastora Luciana. Louvar a Deus pela vida do pastor Dirley, pastora Patrícia. Louvar a Deus pela vida do pastor Cristiano, pastora Elisângela. Louvar a Deus pela vida do pastor José Maria e pastora Milene e toda a sua família, sua casa. Obrigado. Em nome da Shalom de Filadélfia, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que nada disso seria possível
se vocês não houverem deixado Deus usar a vida de vocês. A igreja agradece. A igreja agradece. Parabéns, vocês estão de parabéns. Toda a diretoria. Eu vou pecar se tentar falar o nome de cada ministério, são 16 que eu me lembre. Todavia, existem uma mão de Maria e Marta. Maria e Marta na mão de cada um. Tem gente que está aos pés de Jesus, enquanto outros estão servindo nos bastidores, como está acontecendo agora. Nós estamos adorando e outros estão servindo. Todavia, eles aprenderam a servir e adorar ao mesmo tempo. Por isso que não existe murmuração. Porque o problema de Marta é que ela não sabia que é possível servir e adorar. Quando você sabe que é possível servir, e enquanto você serve, aquilo é o fruto da sua adoração, o nome do Senhor é glorificado. E eu quero louvar a Deus por cada um de vocês, pelo ministério da decoração, pelo ministério que serve na cantina, pelo ministério que serve na sonoplastia, multimídia, multivídeo. Quero louvar a Deus pelos obreiros desta igreja, desde os cooperadores. Irmãos, quando eu era cooperador, como eu era agradecido a Deus, que eu podia ficar ali servindo, né? E orientando. Então, eu quero louvar a Deus pelos evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários desta igreja, todos, no modo geral, que servem esta igreja com muita integridade e com muito amor. Eu não podia deixar de esquecer da minha parceira, da minha companheira, da minha amiga, da minha esposa linda. Eu louvo a Deus pela vida dela e quero aplaudir a Deus pela vida dela. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê graça, que Deus te dê vigor e sabedoria para continuar cuidando dos interesses de Deus. Amém. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus, prometo ser sucinto, mas o Espírito Santo de Deus confirmou esta palavra quando o nosso pastor presidente ministrava, e ela está no primeiro capítulo de Apocalipse. Primeiro capítulo de Apocalipse, eu vou pregar só dentro deste primeiro capítulo, e talvez eu possa discorrer alguns versículos. Eu vou tirar aqui meus bolsos, que eu não sou igual você, que tem a Bíblia na cabeça. Eu ainda sou daqueles que faço do papel recurso, e eu estou cumprindo a palavra, porque tudo que é importante precisa ser escrito. Amém? Quem tem a Bíblia de papel, diga, eu tenho. Então, vamos ficar de pé somente esta vez. Abra a sua Bíblia de papel. No último livro das Escrituras Sagradas, capítulo 1, o livro da Revelação. Eu prometo não cansar os vossos ouvidos, mas eu sei que está um pouco cheio aqui. Quero pedir a colaboração de obreiros que estão aqui. Se você encontrar alguém em pé, por favor, eu não vou ficar bem olhando esta pessoa em pé daqui e você sentado, porque você é itinerante, né? Você pode jogar em todas as áreas. Então, se você vê alguém em pé, essa pessoa é visitante e veio aqui para ser privilegiado por Deus, dê o seu lugar a ela, e aí você vai ser o meu termômetro. Amém? Apocalipse capítulo 1 já está na tela. Revelação de quem? De Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E você diz, amém. Pode deixar o versículo na tela. Eu quero pedir você que se assente. E, por gentileza, não economize uma coisa. Glória a Deus e aleluia. Eu sei que vai virar o ano e Deus vai renovar suas forças. E vai derramar graça sobre os humildes. Mas aqui, aquele estoque de glória e de aleluia, se você vê que foi Deus que está falando, então não deixa assim para ficar acumulado em 2023, não. Tá bom? Eu vou pedir você
Não deixa acumular, não. Eu vi que o pastor estava cantando, o pastor estava pregando, e gente aqui fica acumulando, glória a Deus e aleluia. Dá lugar aí em nome de Jesus. Olhe para mim. A palavra Apocalipse quer dizer tirar o véu, descobrir, revelar. É a revelação, não de João, é a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus a João. É a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus a João. Este livro tem algumas pérolas. E você que tem temor de ler este livro precisa descobrir o propósito deste livro. Este livro é um livro de autoajuda. Por que, pastor, este livro é um livro de autoajuda? Porque este livro foi escrito, direcionado à igreja perseguida do primeiro século. A igreja que estava sofrendo mártire. O Império Romano estava perseguindo os cristãos. E aparece o descortinar, o puxar do véu, para trazer a esses cristãos consolo, exortação de fé, paciência em meio às tribulações, obediência, oração e vigilância. Deus não arrancou o véu no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué. Ele aparecia, mas parecia pelas áreas obscuras. Era como se você olhasse o céu por intermédio de um espelho de bronze. Era assim a revelação de Deus no Antigo Testamento. Ele estava lá, porque Deus sempre controlou a história. Ele sempre direcionou a história. A mão de Deus esteve e está em toda a história. Mas o véu ainda estava lá. O véu estava mesmo quando Jesus se revelou aos homens, se tornando carne. E os evangelhos que foram escritos pelos seus discípulos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles tinham o véu, porque ainda não havia completado a sua obra e consumado o propósito da redenção. Então, tinha véu. Mas você precisa atentar aqui, porque é que Deus escreve um livro e tira o véu. Tirar o véu é revelar o que está oculto. Revelar o quê, pastor? Revelar Cristo. Cristo foi revelado por Deus. Vocês lembram no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 6? Que quando Cristo se revelou à terra, ele não se revelou a si próprio. Ele revelou o seu Pai. Ele falou do Pai. Ele falou do amor do Pai. Ele falou do plano do Pai. Ele falou do propósito do Pai. Ele falou do perdão do Pai. Ele falou da reconciliação do Pai. Ele mostrou que o céu é um lugar seguro. O céu é um lugar real. O céu é um lugar verdadeiro. Ele falou que tem lugar para todos aqueles que aceitam a palavra da verdade e o aceitam como único e suficiente Salvador. Todavia, em Apocalipse, é Deus que revela o Filho. Mas preste atenção, que Jesus aqui não está revelado como aquele Jesus que lavou os pés dos seus discípulos. Não. Jesus não foi revelado por Deus como aquele Jesus dos pés empoeirados. Não. O Jesus revelado aqui não é aquele Jesus como aquele de quem os homens escondem o rosto. Não.
Não é o Jesus que não tinha formosura, beleza. Não, não é este Jesus. O Jesus que está revelado nas páginas do Apocalipse não é o Jesus que foi pregado na cruz com o seu rosto cheio de sangue. Também não. O Jesus que foi revelado por Deus não é o Jesus massacrado, humilhado, que tem na sua cabeça uma coroa de espinho e ele está atado entre pé e mão, sendo humilhado como uma ovelha muda ao matadouro. Não é este Jesus que Apocalipse revela. Então, qual é o Jesus que Apocalipse revela, pastor? Você precisa dar um glória. O Apocalipse que Jesus revela é o Jesus glorioso, o noivo da igreja. Aleluia. E este Jesus, quando aparece, os seus cabelos não estão cheios de sangue, mas estão alvos como a neve. Aleluia. Os seus olhos não estão inchados de tanto apanhar, mas os seus olhos, quando aparecem em Apocalipse, são como chamas de fogo. O Jesus que aparece aqui não tem os pés pregados na cruz e nem as suas mãos, mas os seus pés são como bronze polido, mostrando justiça e autoridade. O Jesus que aparece em Apocalipse não tem o seu paladar, a sua voz rouca, porque a sua língua grudou no céu da boca porque ele tinha sede. Aqui em Apocalipse ele aparece como voz, parecendo correntes de água, voz como de um trovão. As suas mãos não estão cheias de prego, mas as suas mãos está segurando a igreja, está segurando o universo pela onipotência do seu poder. Esse Jesus que Apocalipse mostra, este Jesus glorioso, este Jesus bondoso, ele não é mais cordeiro, aqui ele é leão. Aqui ele não tem casa para habitar, porque ele disse aos seus discípulos: o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Mas em Apocalipse ele tem um trono. João viu ele assentado. João viu que diante dele tinha um governo, diante dele tinha ancião, diante dele tinha serafins, tinham querubins, tinham anjos, guardando o seu poder, guardando a sua autoridade, guardando o seu governo, ministrando dia e noite com coroa aos teus pés, dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor, e a terra está cheia da tua glória. Para revelar isso tudo, Deus escolhe um instrumento. Quantos instrumentos? Um instrumento. E este instrumento que Deus escolhe, ele escreveu o último evangelho, que é o evangelho de João, as cartas, e Deus deu a ele a oportunidade de escrever Apocalipse. Deus mostrou coisas que estavam ocultas. O propósito da carta, ou o propósito do quarto evangelho, é encorajar os irmãos que creem na sua palavra e no seu poder e no seu nome. João foi escrito para aqueles que creem. É por isso que você vai discorrer o livro de João, você que é estudante da palavra de Deus. A palavra-chave do livro de João, não de João, de Jesus Cristo, o evangelho de João é crer. Todo aquele que crê. A Bíblia veio para os que crer no seu nome. A palavra-chave de João é crer. Mas ele escreveu as cartas também. As cartas que ele escreveu, 1 João, 2 João e 3 João, é para alertar os crentes, para se prepararem para a vida eterna. É a certeza de que aqueles que andam com Deus podem saber que Deus vai o recompensar. Tem galardão, tem promessa, tem cumprimento, tem garantia, porque nós temos uma palavra dele, e a palavra dele é o sim
e o amém. Já está consumado. Seu nome não vai, já está. Você não vai, você já está governando com ele nos lugares celestiais. A igreja já tem um lugar, já tem uma morada, já tem um lugar, já tem uma morada, já tem um lugar, já tem uma morada. Se você é igreja, levante a sua mão e agradeça a Deus por isso. Mas a carta escrita por João, chamada a revelação de Apocalipse, é alerta aos crentes para o encontro do arrebatamento com Cristo Jesus. Este foi o propósito. Então, o que Deus faz? Deus vai usar a instrumentalidade para transformar tragédia. Preste atenção, é o Deus que transforma tragédia em triunfo. Aleluia! Preste atenção, o que o Império Romano está fazendo é transferindo o irmão João para uma ilha. E esta ilha era uma colônia penal política. João é transferido da Ásia Menor, porque Nero, o imperador, ele entende que esse moço Domiciano entende que João era um perigo, era uma ameaça para a sociedade. Então eles disseram, nós precisamos prendê-lo, porque senão ele pode causar um grande problema aqui em Roma. Então eles levaram, conseguiram fechar João dentro de uma cela pequena, num lugar onde era montanhoso, montanhas, e um preso exilado político, ele perdia tudo que ele tinha de herança, tudo que ele tinha de valor. Ele estava isolado da sociedade. Porém, o Deus que transforma tribulação em bênção, o Deus que transforma maldição em bênção, o Deus que transforma tragédia em triunfo, enquanto as portas de Roma fechou, as portas do céu se abriram para João, aleluia. Enquanto os portais das cadeias diziam, João, você não pode falar mais. Os romanos não vão ouvir sequer uma pregação sua. O céu se abriu no caos. E os portais da eternidade chamou João para a sala secreta de Deus. E quando ele aparece em espírito, Deus diz, escreve o que eu te digo, porque é grande o que você vai ver neste lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quanto maior for a intensidade da sua tribulação, quando você pensa que não dá mais, quando você está confinado, exilado, perseguido, atribulado, te prepare. Quando tudo fechar aqui, olhe para o alto de onde vem o seu socorro e diga, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus vai abrir um portão para você, Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai abrir uma saída para você. Deus ainda está falando ao seu espírito. Pode ser que na carne você não consiga mover um passo, mas ninguém pode prender o teu espírito de adorar, de servir. Eu sei das suas limitações e a minha também. Você gostaria de estar junto da sua mãe, não é? Você gostaria de estar junto do teu pai, não é? Você gostaria de passar um ano no Brasil, não é? Mas a distância não pode. Mas eu quero dizer para você que o Espírito que é onipresente compartilha o seu amor, compartilha a sua graça, compartilha a sua gratidão. E enquanto você adora aqui, Ele leva a resposta lá. Enquanto você se rende aqui, Ele trabalha por você lá. Eu sei que você queria passar este ano com seu filho aqui, rendido, dizendo obrigado, Senhor, mas eu tenho uma palavra profética para ele. Enquanto você adora aqui, os portões do inferno vai cair lá. O diabo diz, nós vamos confinar ele na droga, nós vamos confinar ela na prostituição, mas o joelho que ora não pode ser preso
preso, o espírito ainda está livre. Saiba disso. Eles podem prender o seu filho na cadeia, eles podem prender o seu marido em cárcere, mas quem tem o espírito livre adora na cadeia, adora no cárcere, e Deus vai mandar um terremoto. Eu sei que você gostaria de estar junto com aqueles que estão doentes, mas não estão. Mas o Espírito está trabalhando em prol daqueles em que nele espera. Eles disseram, ninguém nunca mais vai ouvir a voz deste velho. Deus disse, eu vou fazer a voz dele ser ouvida mais 2023 anos para frente. Porque eu sou Deus na terra, no céu e debaixo da terra. O Deus que peleja pela sua casa, o Deus que peleja pela sua família, o Deus que peleja pelos seus negócios, o Deus que peleja pelo seu ministério está dizendo, mantenha o seu espírito livre, mantenha o seu espírito em comunhão, mantenha o seu espírito em oração, porque de uma hora para outra uma porta no céu pode te dar acesso à sua vitória. Ele começa assim, dizendo saudação, capítulo 1, versículo 4 e 5. É a saudação do irmão João. Aleluia. Eu amo este texto, porque ele tem doçura, porque ele tem pureza, porque ele tem revelação, mas ele tem alimento e tem o que a gente precisa no tempo da nossa perseguição. Ele diz, João está dizendo às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Diga, graça e paz. Pelo menos 3 vezes, diga. Aleluia. Preste atenção. Em tempo de tribulação, de angústia, de perseguição, de forca, em tempo em que os profetas eram incendiados em praça pública, João está saudando a igreja dizendo a graça e a paz. Aleluia. Deus está mandando para alguém aqui graça e paz. Ela não vem de qualquer um, ela vem da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leia, que há de vir e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ninguém tem esta paz. O diabo até tenta mostrar uma paz passageira através do dinheiro. O diabo diz, eu vou te dar paz se você ficar rico. Mas a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daquele que é, que era e que será eternamente, é a paz que alcança o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E ele não dá só paz, ele dá graça, graça e paz, paz e graça, graça e paz, paz, é plenitude. É 2024. Eu sei que você está esperando $1 milhão. Eu sei que você está esperando o green card. Eu sei que você está esperando explodir. Eu sei que você está esperando uma namorada. Eu sei que você veio aqui para isso, vaso. Mas Deus vai te dar primeiro graça e paz. Quem tem graça não fala mal do seu irmão. Quem tem graça não difama a esposa. Quem tem graça ama até o fim. Quem tem graça não desce da cruz. Quem tem paz no coração, antes de fazer a coisa errada, ora para a coisa certa. O ministério só dá certo. O casamento só dá certo. Igreja só dá certo. Relacionamento só dá certo se tiver graça do Pai, do Filho e do Espírito. Levante a mão direita para receber graça. Levante a mão de chorar. Você até vestiu de branco, porque você não é essa paz que Ele quer te dar. A paz que excede todo entendimento. Eu não sei se eu vou conseguir terminar a pregação, porque o Espírito está fervendo no meu coração.
Pastor Carlos, só chegamos até aqui por causa da graça e da paz. Só chegamos aonde chegamos, irmão. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. É Ele que foi lá, pagou o preço, foi crucificado. Foi Ele que morreu e ressuscitou. Entregou o ministério a Pedro e disse: tu me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Isso é graça. Ai, abaixorabacaia. A lista do seu pecado é muito grande. Apresentaram a Deus acerca da vida de um dos teus profetas. O diabo foi lá. E um escritor famoso disse que ele teve um sonho e se apresentava diante de Deus um demônio. E este demônio apresentou a lista de pecado dele. E aí, quando apresentou diante de Deus, o Senhor pergunta: acabou? Eles: não, eu esqueci de algumas coisas. Deus falou: vai lá então e busca o que você esqueceu. E ele volta com outra lista. E aí sim. E aí ele disse: agora está tudo pronto. Olha aí o tanto de pecado. Está tudo aqui. Aí eu vi uma pessoa que escrevia assim: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quem terá acusação contra ti? Diga: é Deus que me justifica. É tudo por causa dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo de número 20, versículo de número 17. Em tempo de crise, os discípulos, depois da morte de Jesus, estavam confinados numa casa com medo dos judeus. E a Bíblia diz que Jesus, na manhã daquele dia, na tarde daquele dia, em tempo de dificuldade, aparece Jesus no meio deles. Irmãos, eu não entendo, mas eu admiro. Porque tem gente que fica querendo entender Deus. A teologia não é um esforço de entender Deus. Você não pode querer entender Deus, porque Deus não pode ser sondado. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Assim como o céu está longe da terra, está assim os nossos pensamentos. Estão longe dos pensamentos de Deus. Mas admire a sua grandeza, porque Ele é grande demais para caber dentro do seu coração. Mesmo assim, Ele está aí dentro de você. Ele governa a sua vida e você pode adorar. Eu não sei por que Ele espera as coisas piorar para aparecer. Você já teve esse tipo de experiência com Deus? Você diz: Deus, eu sou servo fiel, eu estou servindo ao Senhor com fidelidade. E por que não acontece? É porque Ele espera você mostrar as suas incapacidades. Enquanto é você que trabalha, enquanto é você que provém, enquanto é você que resolve, Ele tira a mão dele. Mas quando você manda para a mão dele, diz: Senhor, confio em ti. Eu não sou. Quem é o Senhor. Eu não posso. Quem pode é o Senhor. Eu não faço. Quem faz é o Senhor. Eu transfiro toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração a ti. Aí Ele move, Ele aparece. Não precisa abrir porta para Ele, que Ele entra de porta fechada. Você fica dizendo assim: oh meu Deus, como aquela menina. O missionário, ele foi enviado para pregar a palavra nas fronteiras da Amazônia. E Deus falou com ele: lá tem uma família que precisa ser evangelizada. E aí o Senhor diz: qual é a estratégia? Você não vai entrar na casa, mas você vai gritar todos os dias. Vai pegar a sua balsa, vai sair da cidade, do vilarejo, vai lá dentro e vai dizer: Jesus salva! Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E aí o homem olhava pela greta da janela e dizia: uai, apareceu um doido aí. Todo dia pela manhã ele grita a mesma coisa: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ele não
entendia nada. Mas um dia, a mãe daquela garotinha de 7 anos de idade adoece. Numa doença crônica para morrer. Aquela menininha, ela pegou e disse assim: mamãe, senhora fica aqui, que eu vou até a cidade. Porque aquele moço que grita aí todos os dias, certamente deve ter algum lugar que ele fique, que deve ser a igreja. Eu vou lá, porque ele falou desse Jesus. E ele disse que esse Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ela chega, depois de ter navegado com o seu botezinho na cidade, o pastor estava lá no púlpito orando de joelho. Então ela não quer incomodar o pastor. E ela entra à igreja com um pezinho silencioso, dobra o seu joelhinho na primeira cadeirinha e diz assim: Jesus desse pastor, eu vim aqui falar contigo. Eu não te conheço, Jesus, mas a minha mamãe está para morrer. O senhor não pode fazer uma visita a ela, não? Eu vou dizer para o senhor aonde eu deixei a chave. Eu deixei a chave de frente da portinha de madeira, debaixo de um vasozinho de planta. O senhor pode chegar, levantar o vaso, ninguém vai falar nada. Porque nós não estamos acostumados a receber visita. E o senhor pode pegar, abrir a portinha, é só uma volta na fechadura. O senhor entra pelo corredor da casinha, só tem um corredorzinho que dá acesso ao quartinho da minha mamãe. Meu pai não está lá, mas o senhor vai encontrar a minha mamãe deitada sobre uma esteira. Eu não sei se quando eu chegar lá ela vai estar viva, mas faz isso por mim. Ela pega o barcozinho e volta para casa. Quando ela estaciona ao entardecer, o barcozinho, ela já consegue avistar a porta da casa. Uma surpresa. A sua mãe está com uma vassoura varrendo para lá e varrendo para cá. Ela diz: meu Deus, o que é que aconteceu? Ela sai correndo e diz: mamãe, a senhora não pode fazer isso. E ela diz: eu preciso te contar. O que é que aconteceu? Ela diz: minha filha, quando você saiu, meia hora que você saiu, entrou uma pessoa aqui dentro, pegou a chave, no lugarzinho que você... Eu ouvi o barulho de alguém mexendo na chave, mas eu fiquei impossibilitada de levantar e ir até lá. Ele abriu a porta e eu vi ele marchando em direção a mim. Eram pés fortes, uma voz de trovão. E ele disse: a tua filha me pediu para te visitar. Aleluia! Eu quero crer que o mesmo Jesus que visitou esta menina vai visitar sua casa hoje. Ela disse: minha filha, quando ele chegou, ele pediu licença, abriu uma maleta. E quando ele abriu, eu vi as ferramentas relucentes. Ele tirou uma tesoura igual daquela que os médicos tinham. Veio até mim, tocou em mim, cortou a enfermidade e disse: levanta porque estás curada, mulher. Este Jesus que cura está entre nós, este Jesus. Alguém pode levantar a mão? Você que já teve uma experiência com Ele, você que já esteve perto dEle, levante a mão e adore a Ele. Eu peço a vocês mais 7 minutos para concluir esta mensagem. Do que se trata este livro? O livro trata do triunfo de Jesus e a sua igreja. Irmãos, o mundo está tentando apregoar que a igreja vai ser minguada por causa da tecnologia. O mundo está torcendo e diz que a igreja vai se dispersar e que daqui a um tempo não vai haver igreja. E há muitos crentes que estão fazendo a leitura errada das promessas de Deus. O véu foi tirado para mostrar que a igreja não vai ser derrotada.
Eu vou repetir, a igreja não vai minguar. Sabe por quê? Porque desde o princípio é Ele que controla a história. Entra um e sai outro. Vai um, volta outro. Levanta um, desce outro. Entre mortos e vivos, nós ainda estamos de pé. A história ainda não chegou ao final. E quem vai dar a rúbrica definitiva se chama Espírito Santo de Deus. Ele sabe do começo da história, ele sabe o fim. Ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o derradeiro. Eu sou aquele que fundou o Éden, mas eu sou o que está preparando a terra prometida. Descansa! A história ainda está na mão dele. Urabachúria, Elebarabacanta. Agradeça a Deus pela história da sua vida. Agradeça a Deus pela história da sua família. Para de ficar se martirizando, dizendo: eu queria ter nascido na casa do Obama. Eu queria ter nascido numa família rica. Eu queria ser filho do presidente. Eu queria ser filho do governador, filho do prefeito. Eu queria, mas você foi filho do Zezinho. Mas não sabe que a história está na mão de Deus. Deixa eu mostrar para vocês como é que Deus conduz a história. Abra comigo o livro de Êxodo, capítulo de número 1. O Deus que governa a história. O tema é que Deus tem a história na palma das tuas mãos. Êxodo. A Bíblia diz que os filhos de Israel saíram do Egito. E deixa eu dizer para você por que é que Deus faz lembrança desta família inteira. Porque o livro de Gênesis é a história desta família. A gente vê, parece no livro de história familiar, quando a gente senta, e é uma coisa que as pessoas apresentam para a gente quando a gente vai visitar, nem todas, raramente, é o book do casamento. Quem é que gosta de ver book de casamento? A gente faz aqueles elogios. Uau! A gente, só para as pessoas não ficarem sem graça, mas a gente fala, uau! Mas o livro de Gênesis é isso. É você vendo a história de José, o sofrimento. Você vê os desprezos, o abandono, como ele lidou com seus irmãos, depois com o perdão. Você vê Jacó, Isaac, Abraão. Essa é a história de Gênesis. Mas por que Deus traz para Êxodo quem está em Gênesis? Quero dizer para você aqui, quero já liberar uma palavra de Deus. Porque a história não acaba em 2023. A história não acaba em Gênesis. Tem gente dizendo, este povo que deu trabalho, que é Jacó, este povo que não produziu, que é o povo de Isaac, vai ficar em Gênesis. Aí Deus faz um costurar na história e traz para Êxodo, porque a sua história não vai ficar no Egito, a sua família não vai ficar em Egito, a sua história não vai terminar na mão de Faraó. Seus filhos vão vir para o Êxodo de Deus, seus filhos vão sair do Egito, a sua filha vai sair, tem uma história nova. Deus vai escrever uma nova página. Deus vai citar o nome deles. Deus vai citar o seu nome. Prepara, levante a sua mão. Só quem recebe. Que 2024, a pauta de Deus é falar sobre a sua história. Está lá, casa do Egito. O que acontece? Pode ir passando, por favor. Versículo de número 2 vai falar o nome dos filhos de Jacó, porque o Deus que controla a história começa a fazer algo novo. Mas lá no versículo seguir, diz a Bíblia que todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. Olha isso aqui. José, porém, estava no Egito. Eram 70 pessoas que foram para lá. Mas tem uma pessoa, vou repetir, tem uma pessoa que vai fazer a diferença no Egito com os 70 que chegaram. Com os 70 que chegou. Deixa eu falar para você que isso aqui é profético. Sabe por quê que o seu patrão vai prosperar? Tem 70, mas você está lá, José. Tem 70, mas você está lá, José.
A saúde dele está de pé porque você está lá, José. Pode chamar para perto de você, quem garante e financia você é Deus. Pode trazer, e a Bíblia diz que ele não desceu do trono para encontrar com o seu pai. Ele não desceu do trono para ir buscar o seu pai. Por quê? Porque ele estava posicionado num lugar que Deus exigia. Preste atenção, para crescer, você não pode descer. Vou repetir. Para crescer, o povo crescer, você não pode lutar com o povo aqui embaixo. Você tem que fazer igual José, governa de cima. Vê a autoridade como a águia. Ouve as orientações que vêm do céu. Este povo aqui que era 70, saiu de lá quase 3 milhões. E o texto continua dizendo que José morreu. Vamos lá, José morreu. E levantou um faraó que não conhecia José. Fala comigo. Levantou um faraó que não conhecia José. Faraó, você sabe que é o título dado a quem governa aquele lugar. Você já percebeu que tem gente que quer falar de você, mas não te conhece? Levantou um faraó que não conhecia. É tão importante você se tornar conhecido, porque Deus usa pessoas, e eu não estou fazendo apologia à fama, não, eu estou falando postura, posição, sustentáculo, estou falando firmeza, estou falando caráter. Ele não soube quem era José, e olha as decisões que este faraó toma. A Bíblia diz que ele ficou com medo. Vamos lá? Versículo de número 9. O que diz ao seu povo? Eis que o povo, filho de Israel, é muito mais poderoso do que nós. E a grande preocupação de Faraó agora é essa. Preste atenção. Eles são muito poderosos. O diabo sabe do seu potencial. O diabo sabe aonde você vai chegar. O problema é que ele usa as táticas erradas para te oprimir. Ele diz, o povo é muito numeroso e poderoso. O versículo de número 10 diz, nós vamos usar sabiamente para com eles. Vê se isso aqui é sábio, irmão. O ímpio esforça para tentar tirar a bênção de Deus das nossas vidas, mas ele só dá uma ajudinha. Fala comigo. Deus coloca pessoas em lugares inusitados para me fazer prosperar. Você está com medo, dizendo, meu Deus, entrou uma menina lá no meu trabalho, que ela é endemoniada, macumbeira, feiticeira. Quando ela entra no carro, ela faz o sinal da cruz, você fala, o sangue de Jesus, unge. Você tem medo, Deus vai usar ela para te abençoar. Deus vai usar ela para te abençoar. Deus vai usar a casa dela. Faraó disse, nós vamos fazer um negócio aqui. Nós vamos multiplicar a dor deste povo e vamos dar muito trabalho para ele. Mas o segredo do povo era que crente não morre trabalhando, ele prospera. Eu nunca vi um justo desamparado. Quanto mais trabalho, mais o povo crescia. Quanto mais trabalho, mais o povo crescia. E o pior de tudo era que o povo trabalhava, o povo crescia, e quem ficava cansado eram os egípcios. Quem cansava eram os egípcios. Faz essa matemática para mim, depois chegando em casa você me manda uma mensagem. Como que acontecia isso? O povo trabalhava, o povo multiplicava, e quem cansava é o Egito. O diabo não aguenta. Depois de 7 casas que você limpou, você vai para o salão e faz o cabelo que eu vou passar o ano orando. O diabo não suporta. Depois de ter passado a semana
toda mexendo naquele carro e não resolver, você fala, eu vou largar esse carro aqui, terça-feira eu pego ele, mas hoje eu vou adorar. O diabo vai ter muito trabalho esse ano de 2024, porque você vai ter muito trabalho, mas quem vai cansar ele, eu profetizo isso na sua vida. O diabo até vai julgar a enfermidade, vai julgar a dor, mas quem vai ficar enfermo com a sua cabeça vai ser ele, porque nós vamos atravessar, nós vamos marchar, nós vamos romper, porque Deus está com você. Eu não sei como você está preocupado com a história, mas a história está na mão do Todo-Poderoso. E eu concluo a minha fala dizendo que o objetivo deste livro é a escala de mostrar que Deus tem os seus propósitos para aparecer para os teus filhos triunfantes. Qual é o propósito? O propósito é de confortar. Diga, eu preciso de conforto. Eu preciso de descanso nas minhas batalhas. Este livro não pode ser examinado com uma perspectiva escatológica apenas de encontrar o fim do tempo. Você vai se perder. Se você conhece alguém que só estuda a escatologia para mostrar os finais do tempo, este livro não é apenas para isso. Este livro é a proposta de mostrar a vitória de Cristo e a igreja contra Satanás, a besta, e todo o diabo, o anticristo, os falsos profetas e todo o dragão que vão perecer no largo de enxofre. A vitória da igreja que foi perseguida, a igreja que foi caluniada, está na carta de Apocalipse. É Deus tirando o véu. E sabe o que nós podemos aprender? Por último, é que a igreja aqui, preste atenção, a igreja aqui, antes de João mostrar a revelação de quem é Deus, ele mostra quem é a igreja. E eu quero terminar a minha fala dizendo, nós não vamos a lugar nenhum se tudo não começar pela igreja. Desculpe esta palavra que não existe na Bíblia, mas eu quero usar essa conotação. Você que ainda está desigrejado, você que ainda crer na teologia de que o céu pode ser acessado por qualquer lugar? Não, não pode. A igreja é o acesso que o mundo tem para ver o Cristo glorioso. Você precisa ser igreja. Você precisa partilhar do corpo e do sangue. Você precisa aceitar a proposta de Deus. É por isso que João vê duas figuras deslumbrantes, candeeiro e estrela. Candeeiro e estrela. Estrela representa pastor e candeeiro representa a igreja. O Deus que anda no meio da igreja. O Deus que conhece a igreja. O Deus que é o pai da igreja. O Deus que fundou a igreja. E diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O Deus que colocou a igreja no mundo para ser luz do mundo e sal da terra. O Espírito não está em outro lugar nesta terra, senão na igreja. E esta igreja sou eu e você. Mas nós precisamos congregar como corpo e membro de Cristo Jesus, para que a cabeça que é Jesus
coordene, governe, oriente, direcione, abençoe, para que o cabeça que é Cristo dê vitamina, dê saúde, dê propósito, dê vitória. Se você que deixou de ser igreja, aproveite e se arrependa hoje e volta agora, porque se o arrebatamento for daqui a 3 segundos, você já vai estar resolvido com o seu processo chamado eternidade. Quero convidar o grupo de louvor. Deus só tem compromisso com a igreja. Eu poderia pregar todos os capítulos aqui de Apocalipse, mas eu acredito que já deu para você tirar uma conclusão de que nós não ficaremos nesta terra. A igreja está de despedidas. A igreja está indo embora. Cantares de Salomão tem um texto que mostra uma sunamita, aquela que dançou para o povo, aquela que foi usada, se despedindo e uma voz dizendo: volta, volta, ó sunamita. A igreja não vai dançar na Globo mais. A igreja não vai cantar para o mundo mais. A igreja que é verdadeira, ela está esperando o noivo adornado e triunfante. A igreja que conhece o noivo já acendeu a candeeira, já acendeu a lamparina, ela não está dormindo mais. Os seus vestidos estão brancos como a neve, sendo santificado e purificado para abraçar com Ele, encontrar Ele. Eu não sei você, mas nada arde mais no meu coração de que lembrar que o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Eu queria que você ficasse de pé. Eu sei que na virada do ano você vai fazer muitas promessas. Não sei se nós vamos chegar no próximo, ou eu estarei vivo para o próximo ano novo. Eu quero falar com você agora. Talvez você não entendeu nada do que eu disse até agora. Tem um aparelhinho que quando você vai comer em alguns restaurantes, Olive Garden, tem muita gente na fila. Você nunca mais vai esquecer disso. E aí eles fazem o seu cadastro, o número do seu telefone, e diz que você tem que esperar. Quando este aparelhinho vibrar, chegou a sua hora. Quer dizer para você, pode ser hoje. Quando o seu dia chegar, a morte, quando ela vem, a morte é igual para todos. A única coisa é que ela vem numa caixa de surpresa. Cada presente é diferente. Quando você vai abrir, pode ser que tem 5 etapas. Tem gente que gosta de fazer essas brincadeiras, né? Não faz essa brincadeira comigo não, então vai. Se for me dar algum presente, me dá logo. Aí coloca, e o trem vai diminuindo, você espera. Fala, agora só pode ser uma pedra de diamante, porque desse tamanho. A morte também é assim para alguns. Deus já te livrou da overdose. Deus já te livrou de acidente de carro, de bala perdida. Deus já te livrou de tudo. E alguns já chamam você até de gato, porque parece que você tem 7 vidas, mas não é. É porque a sua senha não chegou ainda. Alguns ainda estão vivos pelo fruto da oração, estão recebendo livramento pela fumaça. Você sabe que tem algumas pessoas que vai chegar no céu, a salvação dele vai ser assim.
Aí a gente vai olhar, porque no céu nós vamos ter muita surpresa. Tem gente que você diz, uau, esse aí vai entrar de primeira classe assim. Pode ser que ele não chegue lá. Aí você vai pensar naquela prostituta doidona, aquela pessoa que fala, isso aí não vale nada. Quem sabe no dia, ela vai chegar, o samaritano assim, ó. Aí você olha da fumaça, ele vai chegar cheirando assim. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós vamos ter a contagem regressiva. E eu não sei se vai dar tempo de você resolver o seu caso com Deus. Se eu fosse você, eu resolvi agora. Porque já está tudo consumado. Não espera a senha chegar não, meu filho. Vem antes. Eu vou te dar 3 minutos para você resolver este problema hoje. Saia do seu lugar, porque tem espaço aqui. E nós vamos pedir a autoridade desta igreja para orar por você. Depois desta oração, Ele vai te habilitar a entrar nos lugares sagrados. E Deus pode te batizar aqui hoje ainda. Te purificar e te habilitar para viver as promessas de Deus. Resolve agora. Pastor Carlos.